Lata Lagrana, tudo bem? Gabriel, beleza? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Daí, Michael, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Amanda, Agatha, Pedro, sejam todos bem-vindos à nossa aula de econometria. Boa noite, professor. Sempre bom ouvir a voz de vocês. Legal. Esperar o pessoal chegar, né? Olá, Indiamara. Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vi que na aula passada, né, foi bem pesada, né? A gente fez bastante exercício de variável dano e fechamos a dano sazonal. Vocês estão conseguindo acompanhar? Naturalmente, se sentem necessidade de ver o vídeo depois, estão conseguindo ver o vídeo? Como é que está a experiência de vocês? Me avisem, por favor. Pode escrever. Pode escrever. Ah, tá conseguindo entender. Que bom. Que bom, Alagrande. O que eu vou ver na aula de hoje? O pessoal está chegando aí, né? Espero que já tenha mais participantes. Mas o meu objetivo é ver a heterocedacidade, o problema, né, da regressão, e, e parte 1 e parte 2, tá? Então, vou fazer nessa aula e na outra. E depois a autorrelação dos resíduos também, parte 1 e parte 2. Aí depois eu vejo multiplicidade. Eu acho, estava até pensando aqui, para ver bem essas questões de regressão, problemas de regressão, tudo no terceiro bimestre, ainda mais vendo variável binária, de repente pode ser muito. Então, né,
na programação da aula, se multicoloridade cair no quarto trimestre, não tem problema, tá? Mas os três grandes problemas da regressão, um é de grau, né, que é o caso de multicoloridade. É multicoloridade, autocorrelação dos resíduos e heterocidacidade, que a gente vai começar a ver hoje. Mas para ver todos os testes, detecção, depois correção, a gente realmente, minha experiência me diz que a gente precisa de 2 encontros. Tá? Então, vamos começando de leve, assim, né? Que o pessoal também vai entrando, né? Na aula. Quando a gente fala de heterocidacidade, a gente está falando de um dos problemas centrais da regressão linear clássica. São 2 grandes problemas da regressão linear clássica, que é a autocorrelação dos resíduos e a heterocidacidade, que a gente vai ver detalhe por detalhe, né? Um ponto específico aí de apresentação, discussão e debate com vocês. A multicolonialidade é um problema de grau, assim, sabe? Não é esse problema clássico da regressão linear clássica, ele é um problema de grau. A multicolonialidade é quando as variáveis, por exemplo, x1 e x2, as independentes, elas são fortemente correlacionadas. Veja o seguinte caso. Você faz, né, o consumo em relação à renda, uma regressão simples, beleza, você chega no resultado. Agora, se você faz consumo em relação à renda e em relação à riqueza, você pode chegar num R quadrado maior. Entretanto, ela pode dar um problema de multiplicidade, pois renda e riqueza são fortemente correlacionadas. Então, assim, a gente nunca faz uma... Muito difícil, né? Eu não consigo rodar muito bem uma regressão estável com consumo em função da renda e da riqueza. A gente até se propõe fazer uma regressão mais simples até. Então, de tal maneira assim, que a gente termina falando de multicolonialidade. E depois vai para o caso assim, de variáveis de equações estruturais. Então, tem bastante ponto assim, para a gente ver e tal. Mas o fato é o seguinte, né? Os 3 grandes problemas são esses, né? Ver se na regressão tem multicolonialidade, ver se tem autocorrelação e heterocidacidade. Então a gente vai começar com a heterocidacidade, tá bom? Então eu vou compartilhar com você nossa tela ali, né? O screen. Tá? E aqui vocês estão vendo o nosso whiteboard, né? A nossa plataforma digital. Tá? Então, nessa aula de hoje, atenção, que eu vou começar aqui a parte 1, tá? Parte 1. Eu até ajeitei lá a nossa apresentação na aula de hoje. Vou deixar bem claro que eu vou avançar com isso no nosso próximo encontro. Tá? Então, o que a gente tem? Como que a gente falaria de heterocidade? Relembrando o que vocês viram aqui no Hudson, uma questão importante que é o seguinte, ó, na regressão linear clássica, na regressão linear clássica, modelo clássico, isso que a gente estuda aqui no curso de introdução à econometria, tá? Nós temos temos como hipótese central, ó, hipótese central, tá? que os erros apresentam variância homocedástica, que é constante. Ó, qual que é a hipótese central? Vamos colocar aqui, ó. A variância das perturbações, os erros, né? As variâncias
das perturbações perturbações, que é o erro, né? De T, devem ser constantes, ou seja, homossidásticas. Devem ser homossidásticas. Homossidásticas é que elas devem ser constantes ao longo do grupo de amostra de dados que você estuda, tá? Devem ser constantes. Então, essa é uma hipótese central. Mas em termos matemáticos, a gente apresenta da seguinte forma. Ó. Então, o erro ao quadrado que deve ser igual a uma determinada variância constante, sendo I o dado 1, né, mostra 1, N2, N3 e até a enésima situação. Tá? Então, a questão central assim, é que essa variância ela deve ser constante. Vamos ver um exemplo. Eu vou ver dois gráficos aqui. Vamos ver se eu consigo fazer tudo nesse board aqui. Tá? Então, o que a gente tem de exemplo ali? Ó? Vamos pegar o caso aqui, tá? Um exemplo aqui de renda Y. É a renda. Perdão. Um exemplo. Um exemplo. Ó. Y é poupança. Poupança privada, né? Poupança privada. Tá? E X é a renda. Tá bom? Então, é uma função de poupança, né? Y é igual a beta 1 mais beta 2 de X mais o erro de I, né? Mais nosso erro de I. Tá? Então, quando a gente fala de homossidástica, graficamente, o que a gente está querendo mostrar, vamos pegar o nosso gráfico aqui, ó. A gente está querendo mostrar isso aqui, ó. É assim. Este é o eixo da renda. Eixo da renda. E 0 graus aqui, ó. Ele é um gráfico 3D, mas ele é bem bacana assim de ver. Esse é o eixo da poupança. E 90 graus aqui, eu vou ver a densidade dele. Tá? Então, aqui tem uma densidade, a função de densidade.
Vou tirar aqui o color aqui. Tá? Quais são? É um eixo 3D, vocês vão entender. Não é muito difícil não. Ó, esse eixo que está 90 graus aqui para cima, ele é uma função densidade. Tá bom? Densidade. Tem que gerar esse gráfico. Esse eixo aqui é o Y, que é a poupança. E esse eixo que está aqui embaixo é o eixo da renda, o X. Ó. O eixo da renda. Esse é o eixo da renda. Ok? Tá? E daí o que é o gráfico homocedástico? Então ele vai me dizer o seguinte, ó. Vou deixar em vermelho aqui, ó. Ele vai me dizer o seguinte, quanto maior a renda, maior a poupança. Ah, beleza? Beleza, vou mostrar um gráfico aqui de renda e poupança, mais ou menos assim. Tá? Um exemplo aqui. Esse aqui é um gráfico de renda e poupança. Maior a renda, maior a poupança. Tá? Essa é a minha função poupança. Tá? Eu sei que não é comum a gente fazer no eixo 3D, mas só para vocês entenderem o que é a homocedasticidade. Y igual beta 1 mais beta 2 de x mais o erro. Tá? Se eu estou considerando a homocedasticidade, eu vou usar uma cor aqui, um verde aqui, ó. Se eu estou considerando a homocedasticidade, eu estou dizendo o seguinte: quem tem uma renda baixa se comporta com um padrão de poupança, de distribuição de probabilidade assim, ó. Por exemplo. Tá? Quem tem renda média se comporta com um padrão semelhante a quem tem renda baixa. E com isso, tem uma distribuição de probabilidade que também semelhante. E quem tem renda alta também se comporta com uma distribuição de probabilidade do erro semelhante. Você vê que as curvas, né, eu vou chamar aqui, né, as curvas do grupo 1, renda baixa, do grupo 2, renda média, e do grupo 3, tá? Elas são homocedásticas, elas são iguais, a distribuição de erro dela, né? Da variância, do desvio padrão dela, são iguais. Então, percebam que aqui nesse caso eu tenho uma distribuição, uma densidade, distribuição de densidade de probabilidade, né? Uma distribuição do grupo, né? Um grupo de famílias, né? Famílias, poupança privada, né? Distribuição dos grupos, né? Homocedásticas. Elas são homocedásticas. Ou seja, elas são iguais ali, tá? Distribuição 1, distribuição 2, distribuição 3, elas são homocedásticas. Só um detalhe, tem alguns autores, tá, que escrevem homocedasticidade com C direto, tá? Tanto faz, tá bom? Eu pesquisei uma vez assim que eles escrevem de duas formas, tá? O Gujarat escreve com C, sem o SC. Eu costumei escrever com SC, tá bom? Mas eu vi que as duas formas eles usam, tá? Não estou escrevendo com SC, mas pode ser só com C. A heterocedasticidade do Gujarat é só com C. Eu uso com SC. Tá? Vi vários autores escrevendo com SC também. Distribuição homocedástica aqui é que os grupos não são diferentes. Tá? Se nós tivéssemos a heterocedasticidade, então teria
uma distribuição de grupos diferente, tá? Diferente, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, o que poderia ser uma função poupança, tá? Com heterocitacidade, tá? E daí, consequentemente, né, qual é o efeito desse problema para a regressão. Vamos lá se vocês copiaram. Está vendo que aqui é uma função, ó, quanto maior a renda, maior a poupança, né? Só que ela está meio tridimensional porque a gente está mostrando o quê? Como essas curvas elas têm essa distribuição de probabilidade. Ok? Vamos esperar vocês copiarem ali. Ok, pessoal? Copiaram? O gráfico, o quadro não subiu, tá? Depois você sempre volta nele lá. Copiaram? Pessoal, sejam bem-vindos, né? Chegou agora aí. A gente começou bem de leve, só para ir falando aí da heterocidacidade. Quer dizer, da homocidacidade, agora no problema da heterocidacidade. Então, vamos lá vocês copiaram, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, né? Segunda parte da aula. Eu vou mostrar o que é heterocidacidade, tá? Alguns gráficos assim que mostram o problema da heterocidacidade, tá? Os seus problemas, os seus impactos e como corrigir, né? Consequências, né? E como corrigir, tá bom? Então vamos lá. Então vou abrir esse quadro não some, tá? Vocês não se preocupem. Né? Posso voltar nele. Ali no compartilhamento. O quadro ali, ó. Esse quadro aqui não some, ele fica aqui. Eu só não sei como. Deixa eu ver se eu consigo. Eu só não sei como duplicar ele, se dá para duplicar. Deixa eu ver se. Às vezes fica pensando. Eu só não sei como duplicar ele. Mas tudo bem. Eu escrevo um novo aqui. Tá? Então, vamos abrir um novo quadro aqui. Depois eu posso voltar no primeiro, tá? E a gente está falando de heterocidasticidade. Tá bom? Vou colocar aqui. Abrir. Então, na heterocidasticidade, né, é o capítulo 11 do Gujará. Tá? Eu não vou ficar repetindo muito isso, porque tem no nosso plano de ensino que eu sempre coloco na aula, assim, no corpo da aula. Né? Não crio um arquivo, que são muito arquivo para vocês ficarem ali. Tá? E daí direto você vê no corpo, assim, fica mais legal. Tá? Então, a heterocidade, o problema da heterocidade, né, ocorre quando as variâncias dos erros não são constantes. Né? Então, vou colocar aqui ó, no nosso caderno. Né? Ocorre quando a variância dos erros uma letra.
ocorre quando a variância dos erros da perturbação não é constante. Tá? Não é constante. Então, se a variância da perturbação não é constante, então ela tem o problema da heterocidicidade. Eu vou ver um gráfico assim, vamos pensar se a gente voltasse no nosso gráfico lá. Tá? Ou seja, se a gente puxar de novo, agora eu vou fazer bidimensional. Vou fazer bidimensional, depois a gente pode fazer tridimensional. No seguinte sentido, para vocês entenderem a natureza do problema, tá? E a primeira aula é assim mesmo de heterocidicidade. A gente vai fazer essa próxima aula bem tranquilo, sem necessidade de correr, bastante aula, né? Tá? E aqui, ó, vou colocar aqui. Depois eu faço aquele gráfico tridimensional para vocês verem que faz sentido a gente representar num plano com densidade. Aqui, ó, Y é a poupança, vamos supor aqui, ó, poupança privada, né, das famílias. E aqui, ó, é a renda. A renda. Tá? E aqui a gente volta para a nossa renda lá, um exemplo, né? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Então eu tenho um exemplo, né? Tá. Eu tenho lá uma função poupança positivamente inclinada. Normalmente ela começa abaixo de zero, mas tudo bem. Né? Então, o que eu tenho ali? Ó? Essa é a minha função poupança, é igual beta 1 mais beta 2 de x, mais o erro. Mais o erro. Tá? Onde é que eu posso ter problema de heterocidade? Por exemplo, ó, quando eu estou num nível de renda menor, mais baixo, então as pessoas têm, cada pontinho, uma observação da família, tá? As pessoas têm um padrão mais linear. Tá? E, claro, né, poupam 5% da sua renda, 10% da sua renda e por aí vai. Quando a renda vai para um grupo de classe média, tem gente que poupa muito e tem gente que poupa pouco. Tá? E aí fica um pouquinho mais disperso. Cada pontinho desse é uma observação, tá? De uma unidade familiar. E o fato é o seguinte, quando eu trabalho em extrato de renda maior, aí eu começo a ver gente que poupa muito e gente que poupa pouco. E percebam que a distribuição aqui, ó, ela aumenta muito. Claro, eu fiz uma regressão aqui, ó, parece um furacão aqui, ó, um funil, na verdade, né? Ó, um funil. Tá? Um exemplo clássico aqui de atrocidade. Nós fizemos a regressão, tá, em grupos econômicos heterogêneos. É isso que é uma coisa interessante de ver. Tá? Por quê? Porque a gente já começa a entender o seguinte, né? Que em geral a heterocidicidade, que aqui é uma variância maior e aqui é uma variância menor. Tá? E aqui é uma variância aqui mediana, mas também diferente. A gente começa a observar que a heterocidicidade, ela muitas vezes ela representa o quê? Ela
ela reflete diferenças de grupos, ó. Diferenças de grupos na sua amostra, tá? De grupos, tá? Nesse caso, o que a gente tem, ó? Neste caso específico, ó, conforme a renda aumenta, ó, aqui tem problema de heterocedacidade, tá? Conforme a renda aumenta, aí vai chegar. Conforme a renda aumenta, a poupança também aumenta na média, variando mais. Ó, a poupança, atenção, poupança também aumenta na média. Aumenta na média. Tá? Mas variando mais, ó. Entretanto, variando mais. Com maior variância. Com maior variância, tá? E se tem maior variância, então aqui eu tenho uma variância maior e aqui eu tenho uma variância menor, e aqui uma variância mediana, por exemplo. Então eu tenho grupos heterogêneos, eu tenho variância heterocedástica, que a gente chama do erro, né? Da perturbação. Tá? Então, a diferença de grupos pode me explicar bastante, né, problemas de heterocedacidade. Tá? Então, nesse caso é bem claro, né? Se a gente fosse representar de novo aquela curva, voltar lá, aí eu teria uma distribuição mais aberta aqui e mais fechadinha aqui, tá bom? E daí teria um problema da heterocedacidade. Tá? Aqui a gente pode ver, ó, fazendo uma imagem aqui, ó, tem aqui a nossa regra aqui, ó, só para a gente ver ali, ó, o que o professor está querendo dizer. 90 graus aqui. Só para a gente ver, pegar o grupo aqui de maior renda, né, ó. Então, se a gente for pegar aqui, ó, o grupo de maior renda, ó, tá? Ó, poxa, peguei o grupo aqui de maior renda. Poxa, esse grupo de maior renda, a gente naturalmente vê que o desvio padrão é maior, que a variância é maior, ó. Nesse exemplo, poderia ser o contrário, professor? Poderia. Mas ambos teriam um problema o quê? De heterocedacidade. Ó, nesse caso, nós teríamos o quê? Uma maior variância. Tá bom? Ó. Maior variância nesse grupo. Ó. Variância. Ó. E aqui esse grupo eu vou chamar de renda alta. Ó. Renda alta. Claro, se tem maior renda, tem maior possibilidade de consumir mais, poupar menos, ou poupar mais, consumir menos, e por aí vai. Tá bom? Quando eu tenho, normalmente, o problema de grupos, quando eu estou falando de grupos, que é muito comum da heterocidade, eu queria deixar bem claro o seguinte, né? A heterocidade é um problema, né? Porque a gente vai ter que corrigir, tá? É um problema mesmo. É um problema comum, não é exclusivo, tá, pessoal? Não é exclusivo. Mas é mais comum, ó. É mais comum, atenção,
em dados de corte, que a gente chama, tá? Dados de corte. Os dados de corte são, os americanos chamam, né, só para vocês se orientarem, cross-section, né? Cross-section. Dados de cross-section. Tá bom? Se fosse, aí você vai ver uma coisa interessante, se fosse ao longo do tempo, é dados de séries temporais. Esse aqui não, é dado de cross-section. Então é mais comum ocorrência em dados de cross-section. Não é que é exclusivo, tá? E vocês vão poder observar, né? A autocorrelação dos resíduos é mais comum em dados de séries temporais, time series, e os dados de corte normalmente tendem a ter mais problema de heterocedicidade. Né? Então, se eu tenho grupos diferentes, é comum eu ter o problema da variância diferente também ao longo do tempo. Tá? Uma atenção especial é o seguinte, ó, em dados, ó, em conjunto de dados também, ó, com o que a gente chama com outliers, com observações muito fora do padrão. Tá? Também é comum ter heterocidades. Ó. Em conjunto de dados, você vai estudar conjunto de dados com observações fora do padrão, tá? Fora do padrão. Essas observações fora do padrão, tá? A literatura de econometria usa o termo em inglês, né? Desculpa estar falando o termo em inglês, mas é que não tem como fugir muito, né? Ele usa muito esse termo aqui, ó, outliers. Tá bom? Ou dados discrepantes também, tá? Dados aberrantes, discrepantes, fora do padrão. Os famosos que a gente chama outliers. O que é um dado outlier? Putz, se eu tenho muito dado outliers, então é comum eu ter o problema de heterocedicidade, tá? Com ele aqui. Outliers, tá bom? É comum ter o problema de... O que seria graficamente, né? Eu teria dados muito fora, né? Muito fora, assim, da regressão, tá? Então, trocando em miúdos lá, função consumo e função consumo e função poupança, se eu pego dados de corte, eu posso ter problema de heterocidade? Provavelmente, porque os estratos de renda, eles definem comportamentos diferentes. Então percebam que esses grupos, diferença de grupos, eles significam dizer comportamentos diferentes entre eles. Tá? E isso cria o que a gente chama de variância não constante, ou heterocedástica, né? Variância heterocedástica. Bom? Tá? Então vamos lá. Então esse foi o nosso segundo quadro. Eu vou voltar aqui para vocês me verem melhor aqui na tela. Tá? Querem copiar? Copiaram tudo? Senão eu volto no share screen, não tem problema. Amanda copiou. Alguém precisa copiar mais uma coisa? Então, o que a gente já viu? Né? O que é uma distribuição homocedástica? E agora, no segundo quadro, a gente viu o que é uma distribuição heterocedástica. Tá? Só voltar aqui, ó. Vocês copiaram aqui, ó. Aqui nesse gráfico aqui, tá? Última coisinha que eu queria colocar, ó. Só para vocês perceberem, ó. Então, ó. Então a gente costuma dizer o seguinte, que o erro, na verdade, né, a distribuição do erro, quando tem a heterocidade, né,
Vamos colocar aqui, ó, origem, por favor. Origem. Onde é que está a origem da heterocidade? Ah, em plural, que são várias, né? Ah, professor, as origens da heterocidade podem estar na diferença de grupos. A origem da heterocidade pode estar simplesmente no dado cross-section. A origem da heterocidade pode estar em outlier. Tá? E uma origem da heterocidade, que é consequência disso que a gente está falando, mas é importante a gente pontuar, é o erro da regressão, ó, o erro da regressão, tá? Da regressão principal. O erro da regressão que é o T, né? Como faz? O erro da regressão está correlacionado claro, forte, né? Correlacionado forte. Está correlacionado com as variáveis independentes, que são x, tá? Com as variáveis independentes. Nesse caso, é uma variável independente só, né? Que seria a renda, né? Mas aqui são os xi, né? Então, se o erro da regressão está correlacionado com as variáveis independentes, putz, é uma origem de problema de heterocidacidade. Tá? Professor, você vai chegar a comentar de como tratar esse tipo de problema ou só vai mostrar mais o que pode ter de problema na regressão, igual essa questão dos outliers, tudo? Eu acho o seguinte, assim, Pedro, foi boa a tua pergunta. Assim. Eu gosto de ver heterocidade da população falando da natureza do problema que a gente falou, né? Da origem, dos efeitos, das consequências, como detectar e como corrigir, né? Tá? Então, na aula de hoje, eu vou falar basicamente a natureza da heterocidade, né? Suas consequências para a regressão, que a gente vai falar agora, como corrigir. Tá? E daí vou deixar indicado como corrigir, né? Aí vou deixar indicado, né, basicamente, né, quais são os testes que a gente vai fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer uma ou duas aulas. Você pode fazer na próxima, né? Aí a gente faz o teste e já faz a correção em termos práticos, né? Então, por exemplo, ó, você identifica a heterocidade pelo teste de quarto, pelo teste de grande, pelo teste de Quant, pelo teste de White, e como corrigir isso, né? Aí a gente faz a correção. Mas daí eu preciso de duas aulas mesmo. Tá bom? Não ficar muito pesado. Então, esse para vocês irem acompanhando. Mas eu vou ver tudo isso aí, tá? Pessoal, copiaram aqui essas últimas observações? Legal, mano. Vocês estão preferindo esse quadro digitalizadora, né, com essa plataforma digitalizadora, o quadro da Microsoft, né? Ou vocês preferem esse nosso quadro aqui? Daqui a pouco eu posso fazer exercício aqui também. Deixa eu escrever mais rápido, né? Deixa eu escrever mais rápido. O que vocês estão preferindo? Ah, tanto faz. Então tá bom. Eu tô gostando bastante desse aqui, né? Que é bom, né? Fica gravadinho, né? E o quadro é maior para mim, né? Eu gosto de quadro, vocês sabem que eu gosto de quadro, né? Mas aqui eu vou usar também, tá?
Não se preocupe. Tá bom? Então tá. Vamos voltar ali, ó. Então vocês já copiaram, né? Obrigado pela presença de vocês, né? A gente tem 15 participantes, tá? E daí o que a gente vai ver agora? Assim, tá? O que acontece na regressão, tá? Se nós não corrigimos o problema da heterocidade? Ou seja, qual é o efeito da regressão sobre os parâmetros estimados? Beta 1, beta 2 e por aí vai. Então, nós estamos indo para o nosso terceiro quadro. O primeiro quadro, né, o que é homocidacidade? E, naturalmente, né, o que envolve a questão da heterocidade. Segundo, né, a natureza e a origem da heterocidade. E agora a gente vai ver as consequências da heterocidade. Tá? Terceiro quadro. A gente vai puxar lá, ó, puxar junto com vocês aqui. Vamos abrir. Eu vou colocar esse título aqui, ó, Consequências da heterocidade. Para os regressores. Qual que é o problema de a gente ter uma regressão com a presença de heterocidade? Então, qual que é a consequência? Então, ó, a pergunta central que a gente faz é o seguinte: o que acontece com os mínimos quadrados ordinários, ó, MQO, e suas variâncias se introduzirmos a heterocedicidade. Introduzirmos a heterocedicidade. O que acontece com mínimos quadrados ordinários? Tá bom? Eu não vou me ater muito com a, a prova matemática, né, que é foge desse nosso objetivo, tá? Mas eu vou me ater com a questão lógica e, consequentemente, com as questões práticas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo. Variância de beta 2 de beta 2, chapéu, é igual a variância da regressão sobre a somatória do desvio de xi ao quadrado. Tá? Bom, então essa
essa variância da regressão que nós temos é uma variância que homocedástica, tá? Homocedástica, tá bom? Só que aqui é o seguinte, ó, se eu tenho na presença de heterocidacidade, eu vou colocar aqui para vocês, então, ó, os grupos x1, x2, x3, x4 por aí influenciam a variância do erro, da regressão, ó. Ah, então ele vai influenciar, ó. Então, na homocedaticidade, a gente tem essa observação. Tá? Com a heterocedaticidade, a lógica, né? Com o problema de grupos, né? Heterocedaticidade, uma palavra grande, hein? Com a heterocedaticidade, então a gente já sabe, né? Que a gente viu no negócio passado, tá? Que a variância, tá? Que a variância do erro ali, ó, a variância, perdão, das variáveis dependentes, né, dos grupos, ela influencia a variância da regressão, ou seja, do erro. Ah, se está correlacionado à variância do erro, então, né, ela vai criar uma variância da seguinte forma. Aí ele mostra no apêndice lá, o professor. Ele vai direto, na verdade, né? Só para a gente não se preocupar com a representação matemática. Então, ele vai chegar na seguinte conclusão, ó. Na presença de heterocidacidade, então a minha variância aqui, ó, essa aqui já é com heterocidacidade, ela vai mudar, ela vai ser maior. Por quê? Porque eu botei a influência das variáveis independentes, dos desvios dela ao quadrado, na variância da regressão, que está ali, ó, na variância da regressão, sobre o somatório de xi ao quadrado. Ele mostra aqui o seguinte, ó, maior ao quadrado. Tá? Então, ele mostra, só ficar mais um minutinho. Ele mostra, ó, que na presença, vou melhorar a letra, tá? Que na presença de na presença de heterocidacidade, eu tenho que considerar, aí matematicamente ele prova lá no apêndice, lá, eu tenho, foge um pouco do objetivo desse curso aqui, ó, eu tenho que considerar a variável independente influenciando o que? A variância da regressão. Ah, então, cuidado. Aqui é uma variância, ó, com heterocidástica. Sedástica. Ah, professor, se ela é heterocidástica, então significa dizer que é uma variância maior, ó. Atenção, ó. Uma variância maior. Tá? Tá bom? É uma variância maior. Que eu vou multiplicar aqui essa nossa variância. Tá? Então, respondendo a questão ali que a gente levantou. Tá? Ó, o que acontece... Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Dois minutinhos, tá? Vou ter que resolver uma coisa aqui. Depois junto com vocês. Desculpa, coisas de casa aqui. Já voltei. Ó, na presença de heterocidacidade, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Essa minha
variância aqui, ela é maior. Então, respondendo a nossa questão, voltando ali, ó, foi um R aqui de resposta, tá? Respondendo essa questão, o que acontece com os mínimos quadrados, né, os estimadores dos mínimos quadrados e suas variâncias, se introduzimos a heterocidade? Ó, primeiro, ó, o que a gente vai ver? O parâmetro beta 2 beta 2 estimado, tá? A gente estimou lá, parâmetro beta 2 estimado. Cuidado, mantenha a sua propriedade de não viesado. Mantém sua propriedade de não viesado. Ele é não viesado. Não viesado é por onde amostra, tá? E se ele é não viesado, unbiased, né, que o americano chama, lá, unbiased, se ele é não viesado, o valor dele é o mesmo. Tá? Entretanto, atenção especial aqui, ó. Entretanto, a sua variância não será melhor. Esse que é o problema, tá? Sua variância não será a melhor. Vamos colocar aqui, coloca entre aspas aqui, ó. Tá? Ou seja, o que é não será melhor? Ou seja, não será mínima. Não será a mínima. Tá? Não será a mínima, a variância mínima. Deixa eu melhorar esse texto aqui. Eu gosto de ficar lendo bem feitinho, tá? Sempre isso aqui. Ó. Não será a variância mínima na classe, que a gente chama aqui, ó, na classe de estimadores lineares não viesados. De estimadores lineares não viesados. Tá? Então, voltando à questão central, é o parâmetro beta 2. Olha, dando ó, o parâmetro beta 2 será não viesado. Tá? O valor dele é o mesmo. Entretanto, tá? Entretanto, ele não terá variância mínima. Pessoal, se ele não tem variância mínima, ó, então o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos pegar. Eu vou usar esse aqui, ó, só para... Coloque no caderno de vocês. Ó. Essa variância é asterisco e essa não. Tá? É homocedástica e heterocedástica. Tá? Então, ó, a variância homocedástica na classe dos estimadores lineares não viesados, que asterisco está lá em cima, atenção que está lá em cima, essa variância
será menor, tá, do que a variância em presença menor ou igual, né? Tá, menor ou igual, mas é menor, tá, do que a variância na presença de quê? De heterocedicidade. Tá? Então, atenção, que daí eu tenho uma classe de estimadores lineares não viesados, homocedástico, que melhora a minha eficiência da regressão, porque tem uma variância mínima, um intervalo de confiança melhor. Tá? Então, veja bem, sua variância não será melhor, ela não vai ser mais a mínima, então ela perde eficiência aqui, ó. Perda de eficiência. Não é mais a eficiente, ó. Não é. Não é. Perde eficiência, tá? Perde a eficiência. Perde eficiência. O parâmetro deixa de ser eficiente. Por quê? Porque ele deixa de ter a variância mínima. Agora, ó, pensa o seguinte. Eu tenho um teste T, ó. Pega lá. O teste T do parâmetro beta 2. O teste T do parâmetro beta 2 é o parâmetro beta 2 divididos pelo quê? Pelo seu erro padrão, não é? Erro padrão de beta 2. Então, desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, né? Então, ó, se eu tenho um problema nesse cara aqui, ó, atenção especial, ó. Qual que é a questão central, ó, desse cara aqui? Se eu tenho esse problema, eu vou botar bem em vermelho, ó. Atenção, ó, o problema, ó. Os testes T, que é específico, F, geral, E de normalidade, tá? E normalidade. Deixam de ser válidos. Atenção. Deixam de ser válidos. Então tem um problema sério, ó. Por quê? Porque esse meu padrão não é o confiável. Pois o intervalo de confiança são maiores e imprecisos, né? E deficientes. Então é um problema sério, tá? Heterocedicidade de autocorrelação de resíduos é um problema. Tá? E os parâmetros, tá? Atenção, eles deixam de ser também, ó, deixam de ser também, ó, deixam de ser os melhores estimadores lineares não viesados. É que nem o professor Gujarati usa, tá? Em inglês, eles usam o termo blue, né? Já que eu estou escrevendo em vermelho aqui, mas eles usam o termo blue. Então, ó, consequências da heterocedicidade. Vamos ver, ó. O que ocorre com os mínimos quadrados e suas variâncias se introduzirmos a heterocedicidade? Olha, se, né, o conjunto de dados influencia a variância da regressão, dos erros da regressão, então eu vou ter uma variância o quê? Maior, ó. Maior. Então, Amanda, Melvi é melhor estimador linear não viesado, né? O que é o melhor? Melhor é com a variância mínima, tá? Melhor de eficiência, né?
Ok? Vou escrever aqui tudo por todo mundo entender aqui. Melhor é com menor variância, né? Menor variância. Melhor estimador linear não viesado. O viés vem da amostra, né? A gente não trabalha, né, esse viés aí. Tá? Mas o fato é o seguinte, ele deixa de ser mel. O termo em inglês que o pessoal usa, quando vocês forem ler o Woodruff, outros livros, o Green e tal, em inglês, ele usa um blue. The best linear unbiased estimator, né? Melhor estimador linear não viesado. Em inglês, não viesado é unbiased, né? Unbiased. Blue é de best, né? Melhor mesmo, best, que é eficiência mínima. Tá? Então fica best linear unbiased estimator. Tá bom? Aí vem em inglês que o pessoal usa muito, né? O termo blue, né? Aqui, ó. Tá bom? Ok. Perfect. Excellent. Tá? Então, o parâmetro beta 2 mantém a sua propriedade não viesada, ele é linear e não viesado, mas deixa de ser o melhor. A sua variância ela se torna maior. Tá bom? Problema: os testes TF e de normalidade podem ser feitos com tranquilidade? Não, eles deixam de ser válidos. Tá? Então a gente precisa corrigir isso aí. Tá bom? Esperar vocês copiarem. Copiado, né? Obrigado, mano. Tá bom? Então, né, agora a gente viu a consequência da heterocedacidade. Tá? E o que a gente precisa fazer agora? Vamos ver os mínimos quadrados generalizados. Eu vou transformar as variáveis, nós vamos transformar as variáveis para dar um resíduo homocedástico, tá? Com variância homocedástica. Tá bom? Então, agora é como corrigir, né? Uma sugestão, né? Como corrigir. Tem os programas, normalmente, depois eu vou falar para vocês, depois pode fazer na mão, mas os programas, eles já te dão uma possibilidade de você corrigir automático, né? A heterocedacidade e a autocorrelação dos resíduos. Tá? Mas eu vou ensinar vocês na lógica, aqui no quadrinho, e depois na prática. Por isso que eu preciso de 2 aulas mesmo, tá? Fica muito pesado, tem um monte de teste prático, um monte de coisa prática. Eu já até coloquei, eu acho que, algumas equações aí na aula de hoje, mas que a gente vai usar na próxima aula, mas não tem problema, tá? Não tem problema, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora? Para vocês entenderem a lógica da aula. Então, vimos a questão, né, do conceito de homocedacidade e heterocedacidade, né? O que é o resíduo homocedástico? Que é uma das hipóteses centrais do modelo de regressão linear clássico. Vimos o que é heterocedacidade, a origem dela, sua natureza e sua origem. Agora, nesse quadro 3, né, focamos nos impactos, nas consequências da heterocedacidade para os regressores. Então, eles perdem eficiência. Tá? Então, o valor do parâmetro é o mesmo, não enviesado. O problema é o quê? É a sua distribuição de variância, a sua distribuição de probabilidade. Tá? No que se diz respeito ao erro padrão. E agora a gente vai ver uma sugestão, né? Não é a única, depois a gente vai ver outra, mas hoje, uma sugestão de você regredir os mínimos quadrados generalizados. Tá? Então, corrigindo, né? Corrigindo o problema né, da
da heterocedaticidade. Ó, método. Método dos mínimos quadrados generalizados. Então, se a gente está no problema, se tem heterocedicidade, como que nós podemos fazer uma regressão linear para corrigir esse problema? Tá? Então, o que os autores dizem de econometria? O método, dos mínimos quadrados generalizados, não é mais MQO, é MQG, é capaz tá, de produzir estimadores que sejam melhores estimadores lineares não viesados, MELVs, sobre a condição de heterocedicidade. Bom, então vou fazer o seguinte. Então, aí vamos trabalhar esse método. Eu vou dividir o quadro em duas partes aí, quase, né? Basicamente. Tá? Bom, vou dividir o quadro em duas partes aqui, ó. Essa regra top, né? Tá. E daí o que a gente tem? Ó, vamos trabalhar as duas equações aqui. Primeira equação, y é igual a beta 1 mais beta 2 de xi, mais o erro. Tá? E aqui a gente vai chamar de equação 1. Bom? Equação 1. Tá? Para facilitar o cálculo aqui, ó, para facilitar a álgebra, eu vou chamar essa equação da seguinte forma. Para facilitar o cálculo, cálculo que eu falo álgebra, na verdade. Tá? Considere ó, y, a yi, né? Y é igual
a beta 1 de x0 mais beta 2 de xi mais o erro. Mesmo erro, tá? Só estou escrevendo a equação 1 da seguinte forma. Ó. Agora é 2. Atenção. Sendo x0, que a gente definiu aqui, ó, igual ao número 1. Você vê que não muda nada, né? Só para facilitar a álgebra, né? O cálculo que a gente vai fazer. Tá? Tudo bem até aqui? Então, percebam que essa equação 2, ó, vamos no PowerPoint aqui, ó. Vamos lá, então. Essa equação 2 é a mesma da 1. Só que eu coloquei esse truque algébrico aqui para facilitar a análise, tá? Mesmo nível. Opa, desculpa. Eu fui errado aqui, desculpa. Share de novo. Eu voltei. Desculpa. Ah, aí, ele vai fazer a seguinte consideração também. Ó, agora suponha que as variâncias heterocedásticas as variâncias heterocedásticas, tá? Que as variâncias heterocedásticas sigma ao quadrado de I sejam conhecidas. Tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Então é dividir, ó. Dividir. Eu vou transformar os números, por isso que ele é generalizado, ó. Dividir a equação 2 tá? Divide a equação 2 pelo desvio padrão, ó. Pelo sigma I. Tá? Pelo desvio padrão. Que é a raiz quadrada dessa variância. Aí, 2 pontos, ó. O que a gente tem? Ó? Atenção. Eu vou transformar as variáveis. Então, tem lá y e I, né? Pode colocar I, eu coloquei aqui, mas pode colocar. Ó, y e I divididos pelo desvio padrão de I, ó, é igual beta 1 de x0 divididos pelo desvio padrão heterocedástico conhecido, né, que é a variância heterocedática conhecida, mais beta 2 de xi divididos pelo desvio, mesmo valor, né? Desvio padrão conhecido, heterocedástico conhecido, mais, atenção, aqui o erro, né?
mais U de I divididos por desvio padrão de I. Tá? Bom, e esses termos aqui, ó, esses termos que a gente colocou, todos os divididos, eles são termos transformados, que a gente chama. Vamos usar os outros, ó. Tá? São variáveis transformadas, por isso que a gente chama de mínimos quadrados generalizados, ó. Variáveis transformadas, tá? Bom, nós vamos chamar essas variáveis transformadas de asterisco, tá bom? Para facilitar a análise aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, esse carinha a gente vai chamar de. Quais são? Só para vai chamar de y asterisco, vai chamar de x0 asterisco, tá? Vai chamar de x i asterisco e o de i asterisco. O asterisco quer dizer que eu dividi pela raiz quadrada da variância heterocedástica, né? Que é o erro padrão heterocedástica. Tá bom? Daí com isso eu vou ter a seguinte equação aqui, ó. Vamos para a parte da direita do nosso quadro. Eu vou ter, ó, y de asterisco é igual beta 1 de x0 asterisco mais beta 2 de xi asterisco, tá? Que são as variáveis transformadas, mais o erro que? Asterisco nele ali, ó. Asterisco. Ah, atenção especial. Eu tenho essa regressão transformada, já é mínimos quadrados generalizados, já não é mais o original, né? Os mínimos quadrados ordinários. Tá? E eu vou focar, atenção, nós vamos focar a nossa análise aqui nesse erro, tá? Que a questão está no erro. Analisar o erro. Se eu mostro que esse erro é homocedástico, por uma combinação linear, todos os demais erros também são homocedásticos. Se o erro é heterocedástico, por uma combinação linear, os erros de beta 2 e de beta 1, ou beta 0, tanto faz como você queira chamar, também são heterocedásticos. Tá? Então, atenção. Eu vou trabalhar aqui essa variância e eu tenho o seguinte, ó. Aí, né, a gente está seguindo o nosso Gujarati, ó. Variância, atenção, variância de o asterisco não é mais o original do mínimos quadrados ordinários, que nem esse aqui. Esse aqui é MQO, esse aqui é MQO, esse aqui é MQG, tá bom? Esse aqui é MQG. Transformar. Essa variância do erro asterisco, tá? É igual seu valor esperado de U asterisco de I ao quadrado, que é igual a E de UI sobre seu desvio padrão ao quadrado. Essa variável aqui, ó. Tá? O desvio ao quadrado. Então, ó, podemos escrever da seguinte forma, ó. Isso aqui é igual, ó, igual a 1 de sigma ao quadrado, conhecido, né? U de sigma ao quadrado conhecido, que multiplica E de UI ao quadrado.
de u erro quadrado. Então, percebam, ó, sigma ao quadrado, que é a variância conhecida, ó, é conhecida. Então, o que eu tenho, ó? Tá? Só fiz a álgebra ali, ó. Sendo de u de i ao quadrado igual a sigma de i ao quadrado, ó. Percebam que aqui eu conheço ela é conhecida e ela é heterocedástica, ó. Na verdade, é um jogo de álgebra bem inteligente e que é uma opção para resolver o problema. No seguinte sentido, ó, eu vou dividir o erro por ele mesmo. Ó. Você vai poder observar. Ó. Então, professor, o que eu estou querendo ver ali? Ó? 1 de sigma de i ao quadrado. Ó. Eu peguei a variância heterocedástica e dividi. Ó, vezes o valor esperado do erro, que também é heterocedástico. E o que vai acontecer? Se a gente for observar, vou botar um parênteses aqui. Eu vou eliminar um com o outro, ó, aqui, ó. Elimina esse carinha aqui, ó, deixar pontinho. Elimina esse carinha aqui, ó, deixar pontinho. De tal maneira que nos mínimos quadrados generalizados, a variância, ó, a variância de u de asterisco é igual a 1, igual a unidade. Isso aqui vai ser igual a 1, ó. Repetindo, ó. Vai ser igual a 1, que é constante, ó, e unitário, ó. Que é constante. Então a pergunta central é: se você sabe a variância heterocedasticidade do modelo, você pode dividir os seus dados originais por ela, fazer a transformação das variáveis e, consequentemente, obter uma regressão com variância unitária constante igual a 1. Aí ele resolve o problema. É uma das formas, né, de resolver o problema. Tá? Então se a variância, vou botar em verdinho aqui, né? Se a variância é constante igual a 1, então essa variância que era heterocedástica, ela passa a ser, no modelo transformado generalizado, ela passa a ser homocedástica. Opa, que legal, então ela deixa de ser heterocedástica. Claro, fazendo o quê, professor? Eu pegando o erro dela, o erro dela dividindo por ela mesma. Mas percebam que para manter a igualdade, eu tenho que transformar todas as variáveis, seja a variável x1, x2, x3, inclusive a constante, tá? E a variável independente também. Né? Isso que é uma transformação generalizada. Generalizada, né? É generalizada do modelo. E essa transformação, claro, usando o método dos mínimos quadrados, essa transformação generalizada de modelos a gente chama de mínimos quadrados generalizados, o MQG. Interessante, né? É simples, né? Quero que vocês estudem assim, mas a lógica é bem direta, né? E bem prática, né? Bem simples assim. Tá bom? Ok? Tá? Então, o valor de correção que a gente usa muito então o valor de correção que a gente usa muito é 1 sobre, né, a variância heterocedástica conhecida, né, se você for observar. Inclusive, eu chamo ela também na constante, né, de beta 1 da constante.
Tá? E aí eu faço a regressão nos quadrados com as variáveis transformadas, né, todas gerais, e eu vou gerar uma distribuição com variância homocidástica, tá? Então, então essa é a questão. Tá? Então voltando lá. Né? Então o que, que a gente. Ó, aí foi né, essa parte da aula, né? 4 quadros aqui. Então voltando lá, né? A gente está. Né? Ah, não perguntei para vocês. Vocês copiaram o último quadro? Manda tudo certinho, Pedro? Copiaram? Tá. Então, veja lá então. Vou voltar aqui para a gente mostrar a nossa aula. Ali, ó. Então, ó, é, na regressão linear clássica, temos, temos como hipótese, uma das hipóteses centrais, que as variâncias das perturbações devem ser homocidásticas, constantes, tá? Ao longo das observações, tá bom? Observação 1, 2, 3, até a N. Um exemplo de poupança e renda homocidástica, né, que a gente supõe que seja homocidástica, não significa dizer que eu venho do estrado de renda menor, passo para um estrado de renda média, 2, e vou no estrado de renda maior, a distribuição de probabilidade do erro, ela se comporta de uma maneira o quê? Homogênea, tá bom? Se eu tivesse problema na heterocedicidade, né, aproveitando aqui o quadro, aí eu teria sim, né, o gráfico, eu não consigo recuperar o gráfico aqui, mas ó, ficaria assim, por exemplo, numa renda menor, a pessoa não tinha muita opção, né, poupa 0,5%, 5% da renda, ou 10% da renda no máximo, né, num nível de renda maior, aí a curva já é um pouquinho mais aberta, ó, um pouquinho mais aberta, e no nível de renda 3, a curva já é bem mais aberta, ó, a variância é bem mais ampla. Então, percebam que daí aqui nesse caso, nitidamente falando, eu tenho, né, uma distribuição mais que heterocedástica, né? Que naturalmente, né, que eu fiz graficamente, ficou bem bacana, ficou uma distribuição muito parecida, homocedástica. Mas aqui os grupos mostram uma distribuição heterocedástica. Tá? Aí, nós trabalhamos o quê? O que é a natureza da heterocedicidade? Tá? O que é a natureza da heterocedicidade? E suas origens. Ó, a natureza da heterocidade é quando eu tenho variação entre grupos, ó, ou entre observações. Se eu tenho muita variação entre observações, cada uma dessas observações é um dado que eu tenho, né? Vou ter bastante aqui, né? Então, aqui é o erro dela, né? Em relação à regressão dos mínimos quadrados ordinários, aqui é um MQO. Tá? No caso da poupança da renda, é comum, quando a gente trabalha com vários grupos, assim, é comum a gente observar o problema de variância, maior variância ao longo do tempo. Nesse caso, quanto maior a renda, né, maior a variância o quê? Das observações, fazendo com que o quê? Eu tenho esse funil aqui, ó, e tem o problema da heterocedicidade. Poderia ser ao contrário? Poderia. Tem vários tipos de formas, né? E de onde que vem essa origem da heterocedicidade? Olha, pode ser que venha das diferenças essenciais dos grupos. Um grupo, dois grupos e por aí vai. Um dos testes que nós vamos fazer na próxima aula, tá? É detecção, e daí a gente já vai discutir a correção da heterocedicidade na prática. Um dos testes que a gente faz, é um teste bem interessante, que é o Goldfeld e Quantum, vou trazer eles no próximo aula para você. Ele divide em dois grupos, tá? Ele ordena os grupos, divide em dois grupos e
calcula a heterocidacidade, se tem heterocidacidade ou não. Tá bom? Então, esse é um teste que a gente vai ver também. Tá? Naturalmente, os pesquisadores eles deixam muito claro assim, que a origem da heterocidade pode estar mais em dados de corte, né, em cross-section. Tá? Só poder observar isso aí, né? Dados de cross-section, em determinado período do tempo, mas com vários extratos de informações, ou de grupos de informações, ele tende a gerar mais a heterocidade. Dados com algumas observações fora do padrão outlier também, né? No caso Covid vai gerar uma heterocidade. Tá? E né, o que a gente vê também na prática é quando o erro da regressão UT está correlacionado com a variável independente, que também né, gera uma das origens desse problema da heterocidacidade. Tá? Então, nós vimos aí no grupo esse ponto. E daí o que a gente tem? Consequências. Ah, tudo bem, professor. Mas se eu rodar um modelo com heterocidacidade, o que acontece com os estimadores de números quadrados ordinários? Opa, se você roda, então a gente pressupõe que a variância da regressão, que é uma variação sintática, ela está sendo influenciada, olha a setinha aqui, está sendo influenciada pelas variáveis independentes. Tá? E, matematicamente falando, se eu tenho essa hipótese de heterocidacidade, eu tenho uma variância maior, ó. Pelo menos maior ou igual, mas tende a ser maior aqui, ó. Por quê? Porque esse desvio de x ao quadrado, x ao quadrado, ele vai influenciar cada vez mais o que? A variância da regressão. Eu terei uma variância maior. Detalhe, o parâmetro beta 2 mantém essa propriedade de enviesado, mas ele deixa de ser o eficiente. Atenção, use esse termo, né? O que é eficiente? O que é um parâmetro eficiente? Poxa, um parâmetro eficiente que tem a variância mínima, tá bom? Ó, graficamente falando, se vocês permitirem, eu vou fazer um gráfico bem simples aqui, ó. Não vou usar régua, vocês vão entender. Tá? Graficamente falando, eu tenho assim, aqui é a densidade, a probabilidade, aqui o beta, tá? Aqui é a probabilidade, aqui B, né? Probabilidade, e aqui é o beta 2. Esse beta 2, tá? Estimado. Então, eu teria o seguinte, ó. O beta 2 asterisco, ele teria uma propriedade mais assim, ó. Bom, tá? Aí seria o quê? O beta 2 chapéu asterisco. Homocedástico. A variância dele. Se eu tenho, ó, e tá vendo aqui, ó, a média é a mesma, ó. Beta 2 estimado, chapéu. Tá? Se eu tenho uma variância maior, então percebam, ó, a média é a mesma, ó. Tá bom? Mas a variância é maior. Então seria o quê? O beta 2 com heterocidacidade em relação ao outro. Então, ele não seria mais melhor, porque eu tenho uma variância maior, meu intervalo de confiança não seria mais válido, confiável, né, que a gente chama. Tá bom? Então, a minha variância é maior e deixa de ter o que a gente chama de eficiência ou precisão, né? Alguns autores chamam muito isso de precisão dos parâmetros. Tá? Então, a sua variância não será melhor, não será mais precisa, não será mínima, tá? E perde eficiência, ou seja, deixa de ser MEL, o melhor estimador linear exato. Tá? Dá para rodar os testes TF de normalidade com precisão? Não dá. Não dá. Tem que corrigir? Tem que corrigir o problema da heterocidacidade, sim. Tá? Corrigir sim. Como que corrige isso? Uma das opções, atenção, uma das opções é a gente rodar o quê? Transformar todas as variáveis pela
pelo próprio, que a gente chama, pela própria... Pelo próprio... que eu me perdi aqui. Não vou mexer. Pela própria variância heterocedástica. Deixa. Tá, vamos lá. Métodos de correção da heterocitacidade. Então, a gente usa o método aqui, ó. O método. Atenção, vou tomar aqui. Método dos mínimos quadrados generalizados. Ah, mas como que eu vou transformar? Generalizados é transformados. Geral, vou transformar a seção geral. Como é que eu vou transformar eles? A hipótese dele é o seguinte, ó. Se eu conheço tá, a variância heterocedástica gerada pelos mínimos quadrados ordinários, então eu vou dividir, ó, todos os termos gerais, ó, gerais, desde variável independente, constante, até as variáveis independentes, por 1 sobre o erro padrão dele. Tá? Então, eu vou transformar todas essas variáveis aqui por esse fator aqui, ó, 1 sobre o erro padrão heterocedástico. Bom? Transformando as variáveis, eu vou ter ela em asterisco ali, ó. Tá? Aqui são as variáveis transformáveis, ó. Que estão aqui, né? Correspondentes aqui nessa equação aqui. Tá? Vou chamar a equação 3 aqui, né? A gente está numa sala aqui, ó. Vocês estão entendendo? Equação 3 e essa aqui é a equação 4 já, né? De uma forma o quê? Com asterisco, tá? Simplificado. E aí a gente se preocupa, sempre vocês vão ver o teste da heterocidade, é sempre o erro, né? A gente sempre se preocupa no erro da regressão pela combinação linear. Se a variância é homocedástica, todos os parâmetros são homocedásticos. Se ela é heterocedástica, pela combinação linear, todas as outras variâncias são heterocedásticas. E a gente mostrou que essa variância desse erro transformado da regressão NQG, essa variância específica é igual à unidade constante, ou seja, a homocedástica. Ah, professor, é uma opção de corrigir o problema da heterocidade? É, claro que sim. A gente corrige por ela. Tá bom? Tá? Ok? Então, ó, vimos bastante coisa na aula de hoje, bem teórico, bastante conteúdo. Tá? E o que eu vou fazer com vocês? Qual que é o objetivo? Próxima aula, detecção de heterocedicidade pelos métodos de Park, de Klanger, de Goldfeijat-Quandt e pelo método de White. Os 4 métodos. Então, eu vou ver todos os métodos de detecção de autocorrelação junto com vocês. Tá? E, naturalmente, como corrigimos nos softwares aí, né? Nas regressões. E aí vou passar um exercício para vocês fazerem, né? Que daí acho que fica legal. Tá? Percebam que é bastante coisa, a gente viu bastante coisa. O mais importante é isso que a gente falou na aula de hoje. É vocês entenderem o problema da heterocedicidade, se familiarizarem, né, com seus efeitos, consequências aí na regressão e, naturalmente, né, como que nós podemos estar, teoricamente falando, corrigindo o problema da heterocedicidade. Tem que corrigir. Professor, dá para rodar um modelo e apresentar ele com heterocedicidade? Não, não dá. Nem com autocorrelação de quesitos, tá bom? Não dá. Ok? Daniel, seja bem-vindo, mas a aula vai ficar gravada, tá? Não se preocupe. Vocês estão acompanhando as aulas gravadas
estão sendo úteis para vocês? Estão com uma boa qualidade também? Você tem que sempre me falar. Então, né, Della Grana? Mas estão com uma boa qualidade? Senão o professor deu um outro lugar aqui. Ah, que bom. Então tá, pessoal, seria isso, né, na aula de hoje, né? A gente já está com quase 2 horas de gravação, né? Bastante coisa, bastante conteúdo, tá? Eu peço para vocês a leitura do capítulo 11, está lá, né, na referência, né, do Gerato, outro capítulo do nosso Udrich, né, que está disponível para vocês. E na próxima aula a gente, né, já tem esses nossos testes. Assim. Ah, eu já coloquei as coisas da outra aula, até já coloquei lá, se quiserem fazer, né, os exemplos do Gerato, eu já coloquei ele para vocês, principalmente tem um em Excel, 2 ali já em formato do Greta, tá bom? Aí eu coloquei lá. Aí eu vou colocar mais 1, 2, tá? Aí já fica salvo ali. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Amanhã tem macro, né? Aí macro já vou passar uma lista, tá? Macro tem lista, tá bom? Mas eu vou passar uma lista para vocês fazerem durante a semana. Macro já tem exercício. Mas estamos no caminho, tá tudo certo. Pessoal, obrigado. Boa noite. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Pedro.